Capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. Isto é o que fatiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium? A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Se ela goza de um certo grau de liberdade e descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente sem que as chameis. Porque ficais sabendo entre os espíritos que evocais há os que estão encarnados na terra, então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretenderias que não ocorresse o mesmo com o médium? Essa explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não a do espírito estranho. Não estão errados senão porque são absolutos, porque é certo que o espírito do médium pode agir sobre si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. E como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do espírito estranho? Pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe, por isso disse para estudar e observar. Nota: quando uma pessoa nos fala, nós distinguimos facilmente o que vem dela ou o que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. Uma vez que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sob seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução? Isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda uma vez há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? Sempre não, porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium. E por isso falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequentemente o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes coisas muito boas. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? É o espírito do médium que o interpreta porque está ligado ao corpo que serve para falar, e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. E o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências.
mas não influencia os espíritos, eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. E seria esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e que exprimam mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Concebe-se que isso possa ser assim como os médiuns intuitivos, mas não com os que são mecânicos. Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium? Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente há necessidade de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o espírito do médium. Isso não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes como as mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. Isto é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem nenhuma dúvida. E para certas comunicações, um médium mecânico é preferível, mas quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais disso? Não há senão uma palavra a dizer quanto a isso, e é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão e ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tombam, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a aptidão de que há nos corpos inertes animados mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas e etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição. Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão.
não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns em os designando sob o nome de médiuns inertes? É uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para chamarem um homem uma marionete. Os espíritos não têm senão a língua do pensamento, não têm a linguagem articulada, por isso não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia. E nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve? Vós mesmos vindes de responder à vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem francês nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento. Para traduzir suas ideias em uma linguagem articulada transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas deste último. Não há aí uma contradição? Anotai primeiro que todos os médiums não são igualmente próprios para esse gênero do exercício, e em seguida que os espíritos a isso não se prestam senão acidentalmente, quando julgam que possa ser útil. Mas para as comunicações usuais e de uma certa extensão, preferem se servir de uma língua familiar ao médium, porque ela lhe apresenta menos dificuldades materiais a vencer. A aptidão de certos médiuns para escreverem em uma língua que lhe é estranha não resultaria de que essa língua lhe fora familiar em uma outra existência e que dela conservou sua intuição? Isto pode certamente ocorrer, mas não é uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que ocorre quando o médium escreve em sua própria língua palavras que não conhecia. Uma pessoa que não soubesse escrever poderia escrever como médium? Sim, mas se concebe que há aí ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer, a mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar as letras. Ocorre o mesmo com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, assim como das qualidades morais, e na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão, mas é natural que para as comunicações de uma certa ordem ele prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração: o idiota frequentemente não é idiota senão pela imperfeição dos seus órgãos, mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas, vivos ou mortos. Nota: isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes oferecer ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê.
Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura da Revista Espírita de julho de 1860, o artigo sobre a frenologia e a fisiognomia. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem em versos, não obstante sua ignorância quanto à poesia? A poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência. E como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito, que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, não obstante sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Exatamente. O desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou a do espírito que se comunica? Algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões, os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte? Não ocorre sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. O espírito estranho compreende sem dúvida todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas para manifestar esse pensamento é preciso um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação estranha não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Um médium que não sabe senão o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o espírito deseja fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não o fazem sempre. É também a razão pela qual o médium novato, que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Também os espíritos recomendam não fazer por seu intermédio senão perguntas simples. Para as perguntas de uma alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. Um bom obreiro não gosta de servir-se de más ferramentas. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho.
Tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam se ocupar com as coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que pode ganhar adeptos para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos e, frequentemente, esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas. E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis nos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos os mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês. Porque, como se sabe, para os espíritos o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium tão bem quanto do espírito. A futilidade em se prender em semelhantes coisas. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazê-lo algumas vezes. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não seja um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie sem S, falando a seu neto, porque quando vivo escrevia dessa maneira, e embora o neto, que servia de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhe comunicar. Só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo seu adiantamento, ao passo que entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do cérebro, não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual,
e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta de palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis. Se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou melhor, comparemos os médiuns a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se veem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vistas morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar por uma última comparação, nós, espíritos, somos como os compositores de músicas que compusemos ou queremos improvisar uma música e não temos à mão senão um piano ou um violino, ou uma flauta ou um baixo, ou uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes, se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros. Nossa composição não deixará de ser identificada a mesma, salvo os matizes dos sons. Mas se não temos à nossa disposição senão uma gaita barata ou um funil de água, aí está para nós a dificuldade. Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Por isso ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar, bons instrumentos em uma palavra, porque então nosso perispírito,
agindo sobre o perispírito daquele que medianimizamos, não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis. Enquanto que, com médiuns insuficientes, somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. Por essas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos, os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos zombeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e de transportes, igualmente os homens pouco sérios entre vós preferem a visão dos fenômenos que atingem seus olhos e seus ouvidos aos fenômenos que puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isso com seu inteiro desconhecimento. É como se tomássemos de seu bolso as somas que pode aí ter e dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parecesse a mais útil. Mas quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque, como vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável, e nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e é útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Porque então nós mesmos temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Certamente podemos falar de matemáticas por meio de um médium a quem estas lhe parecem inteiramente estranhas, mas frequentemente o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, quer dizer, peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. Ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento, percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento se não revestido, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra vos são necessários para perceber mesmo mentalmente. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Nota: esta análise do papel dos médiuns e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre como princípio que o espírito toma não suas ideias,
mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. E que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, por isso o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe nem ler nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, conduzir-lhe a mão igual ao escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, pois, possíveis, e se tem deles numerosos exemplos. Mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis, ou como eles dizem, os médiuns bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem esses fenômenos como os meios de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Capítulo 20. Influência moral do médium. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não, a faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo, é independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, pois, não é privilégio dos homens de bem e por que se vêem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Poderíeis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem coisas más. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sob seus passos, lhes coloca-as nas mãos e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. E os médiuns que fazem um mau uso de sua faculdade, que não se servem dela com o objetivo do bem ou que não a aproveitam para sua instrução, disso sofrerão as consequências? Se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso.
Há médiuns aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? Sim, e essa finalidade é a de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a outros da caridade. Não é senão a saciedade que pode lhes abrir os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade por ambição ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital como orgulho, egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, não tomam isso para si. Nota: os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, dando-as de um modo indireto, para deixar mais mérito àquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que se lhe coloca sob os olhos. Bem mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, elas se irritam e tratam o espírito de mentiroso ou gracejador. Isso prova que o espírito tinha razão. Nas lições que são ditadas ao médium, de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução de outro? Frequentemente esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir senão por intermédio desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte, se não está cego pelo amor próprio. Não creiais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as facilidades necessárias. Mas admitais por certo que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Conheceis todos os recessos de sua alma? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. E por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força como médiuns e que poderiam fazer muito de bem sejam os instrumentos do erro? Tratam de influenciá-las, mas quando se deixam conduzir por um mau caminho, deixam-nas ir. Por isso delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. E é absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Um médium imperfeito algumas vezes pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade, os bons espíritos podem dele servir-se na falta de outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre, senão momentaneamente, porque desde que encontrem um que melhor lhes convenha, lhe dão a preferência. Nota: há de se observar que quando os bons espíritos julgam que o médium cessa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias,
e afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas de cuja boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, quaisquer que sejam as suas faculdades, nada têm a lamentar. E qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estaríeis nela. Dizei, pois, bom médium, e isto já é muito, porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. Se não simpatiza senão com os bons espíritos, como podem permitir que seja enganado? Os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja um médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso, porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão que produz belas músicas girando a manivela do seu instrumento. E quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. Essas duas coisas são necessárias. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem não se entregam de boa vontade ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Que aqueles, pois, que quererem se iluminar, se despojem de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova de sua sinceridade, e esta condição cada um pode alcançá-la. Se o médium, do ponto de vista da execução, não é senão um instrumento, exerce sobre o aspecto moral uma influência muito grande. Uma vez que, para se comunicar, o espírito estranho se identifica com o espírito do médium, essa identificação não pode ocorrer senão quando há simpatia entre eles, e se assim pode dizer, uma afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de sua semelhança ou dissemelhança. Ora, os bons têm afinidades com os bons, e os maus têm afinidade com os maus. De onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se ele é vicioso, os espíritos inferiores vêm se agrupar ao seu redor e estão sempre prontos para tomarem a lugar dos bons espíritos que se evocaram. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais.
Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas a que exploram com maior habilidade é o orgulho, porque é a que cada um menos reconhece em si mesmo. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades e que sem isso teriam podido ser sujeitos notáveis e muito úteis. Ao passo que, transformados em presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiro pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais amargas decepções. O orgulho se traduz nos médiuns por sinais inequívocos sobre os quais é tanto mais necessário chamar atenção, porque é um dos caprichos que mais devem inspirar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infabilidade dos espíritos que lhes dão, daí um certo desdém por tudo que não vem deles, porque se creem o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se adornam, que são tidos como protetores, lhes ofusca, e como seu amor próprio sofreria em confessar que são vítimas, recusam toda espécie de conselhos, evitam mesmo e se afastam dos amigos que poderiam lhes abrir os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não levam em nenhuma conta seus avisos, porque duvidar da superioridade de seu espírito é quase uma profanação. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e algumas vezes chegam até odiar as próprias pessoas que lhes fizeram favores. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, estes estão em contradição favorável para entretê-los em suas ilusões, e desse modo os fazem facilmente tomar os maiores absurdos por coisas sublimes. Assim, a confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância refletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado, crê-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu concurso. Mais de uma vez nos lamentamos pelos elogios que demos a certos médiuns com o objetivo de encorajá-los. Ao lado disso, mostraremos o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em que se pode ter confiança. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos se comunicarem livremente e sem entraves por alguma dificuldade material. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente, e para isso não é o nome que devemos nos referir, mas sim a linguagem. Não se deve jamais perder de vista que as simpatias que ele granjear entre os bons espíritos estarão em razão do que fará para afastar os maus. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem, nunca procura dela se prevalecer, nem dela se faz qualquer mérito. Aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça,
da qual deve se esforçar para se tornar digno por sua bondade, por sua benevolência e sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores, este se humilha porque se crê sempre abaixo desse favor. A instrução seguinte nos foi dada a esse respeito por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Já dissemos, os médiuns, enquanto médiuns, não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sob seu aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico. Mas também do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba algumas vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médiuns pouco próprios a esses ensinamentos superiores. Ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também algumas vezes por médiuns envergonhados de lhes terem servido de intérpretes. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam os espíritos semelhantes e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos, bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Por isso, suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias sem sequência e frequentemente muito heterodoxas, espiritualmente falando. Certamente eles podem dizer e dizem algumas vezes boas coisas, mas é nesse caso, sobretudo, que é preciso fazer um exame sério e escrupuloso, porque no meio dessas boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma perfídia calculada fatos controvertidos, asserções mentirosas, a fim de enganar a boa-fé dos seus ouvintes. Deve-se, pois, podar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada, e não conservar do ditado o que a lógica não aceita, ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza não são temidas senão pelos espíritas isolados e pelos grupos recentes ou pouco esclarecidos. Porque nas reuniões onde os adeptos são mais avançados e adquiriram experiência, a gralha que se adorna com plumas de pavão é sempre implacavelmente despedida. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e escutar comunicações indecentes. Deixemos que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações desta ordem procuram elas mesmas a solidão e o isolamento.
Não poderiam, em todo caso, se não provocar o desdém e o desgosto entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui suas ideias pessoais, as que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É então quando aure na sua imaginação as teorias fantásticas que ele próprio crê de boa fé resulta de uma comunicação intuitiva. Há frequentemente então 1000 a apostar contra um que isso não é senão o reflexo do espírito pessoal do médium. Ocorre mesmo o fato curioso de que a mão do médium se move algumas vezes, quase mecanicamente, impelida que é por um espírito secundário e zombeteiro. É contra essa pedra de toque que vem se quebrar as imaginações ardentes, porque arrastados pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelo falso brilho dos seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o modesto ditado de um sábio espírito e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase pomposa. É contra esse temível escolho que vem igualmente malograr as personalidades ambiciosas que a falta de boas comunicações que os espíritos lhe recusam apresentam suas próprias obras como obras desses mesmos espíritos. Eis porque é preciso que os dirigentes dos grupos espíritas estejam dotados de um tato excelente e de uma rara sagacidade, para poderem discernirem as comunicações autênticas daquelas que não o são e para não melindrar os que se iludem a si mesmos. Na dúvida abstence-te, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Com efeito, sobre essa teoria podereis edificar todo um sistema que desabaria o primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Ao passo que se rejeitais hoje certas verdades porque não vos são demonstradas lógica e claramente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá delas vos afirmar a autenticidade. Lembrai-vos, contudo, ó espíritas, que não há nada de impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a justiça e a iniquidade. O espiritismo está bastante difundido agora entre os homens e tem moralizado suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não sejam mais obrigados a usar mais ferramentas, médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium qualquer que seja, por sua conduta ou seus hábitos, por seu orgulho ou por sua falta de amor e de caridade, dá um legítimo motivo de suspeita, repeli suas comunicações, porque há uma serpente escondida na erva. Eis minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns.
Capítulo 21 – Influência do meio. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam? Sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos os mais elevados podem algumas vezes se comunicar por um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio. Mas então estes permanecem completamente estranhos a isso. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Não. Algumas vezes aí ficam a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estouvados em assembleias de sábios. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam segundo os atraiamos ou os repelamos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatias dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí, de preferência, com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos. E isso, abstração feita de todo pensamento de evocação. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente serão aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se em uma assembleia fútil se chama um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas.
Mas do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, ele se vai, como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração por isso não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como num espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que o prova é que, se tendes a força para atrair a vós outros espíritos além daqueles que vos cercam, esse médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente e vos dizer as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias preconcebidas. Capítulo 22 da mediunidade entre os animais. Os animais podem ser médiuns? Muitas vezes se colocou esta pergunta e certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que pôde, sobretudo, abonar esta opinião foram os sinais notáveis de inteligência de certos pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem dar a resposta exata a uma questão proposta. Observamos essas experiências com um cuidado todo particular e o que mais admiramos foi a arte que foi necessária desdobrar para a instrução desses pássaros. Não se lhes pôde, sem dúvida, recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas seria preciso convir, em certas circunstâncias, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Seria preciso mesmo, para certas experiências, lhes supor um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais clarividentes. Com efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes interminências, ao passo que entre esses pássaros ela seria permanente e funcionaria no momento próprio com uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhe faltaria.
A maioria das experiências que vimos foram da natureza daquelas que fazem os prestidigitadores e não puderam nos deixar dúvida sobre o emprego de alguns de seus meios, principalmente o das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios sem o que o efeito não teria encanto. O fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não é menos interessante e lhe resta sempre para admirar o talento do instrutor, como também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior da que se o pássaro não agisse senão em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levar este a fazer coisas que superam o limite do possível para a inteligência humana está provado só por isso o emprego de um procedimento secreto. E há, aliás, um fato constante, e é que esses pássaros não chegam a esse grau de habilidade senão ao fim de um certo tempo e com a ajuda de sons particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência fizesse sozinha os encargos. Não é mais extraordinário dirigi-los para tirar as cartas do que habituá-los a repetirem músicas ou palavras. Ocorreu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse de longa duração. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse gênero, nela não vimos senão uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando a ignorância das condições mais essenciais dessa faculdade. Seja como for em relação às experiências acima, a questão principal não ficou menos intacta em relação a um outro ponto de vista, porque do mesmo modo que a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir, a imitação da mediunidade por meio de pássaros não provou nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre outros animais. Trata-se de saber, pois, se os animais são aptos, como os homens, para servirem de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico supor que um ser vivo, dotado de uma certa dose de inteligência, seja mais apropriado para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Não obstante, não é isso que ocorre. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito, da qual se podem apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação que deu do papel do médium nas comunicações e que reproduzimos acima. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar a esse respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude dessa máxima, quem pode o mais, pode o menos, que nós podemos medianimizar os pássaros e os outros animais e deles nos servimos em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Vós animais, disse ele, a matéria inerte, quer dizer, uma mesa, uma cadeira, um piano,
a fortiori deveis animar a matéria já animada, e notadamente os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, isso não se passa, isso não pode ser. Primeiro, convenhamos bem acerca dos nossos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio que, estou seguro, é admitido por todos os espíritas. É que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? É preciso vos repetir sem cessar? Pois bem, eu vos repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são hauridos no mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra. Possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permitem, espíritos e encarnados, nos colocarmos muito pronta e muito facilmente em relação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anula neles toda a refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Os homens são sempre levados a tudo enxergar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais, e outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não estejais convencidos. O fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres não é essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem, o único perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a terra. O cão que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o cão. E aquele dentre eles que é o melhor adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio
como um ninho de pardais da época moderna é sempre um ninho de pardais edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras de ervas e resíduos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. De outro lado, se procurais as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. Às vestes de peles brutas se sucederam os tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Desse progresso constante, invencível, irrecusável da espécie humana, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, conclui comigo que se existem princípios comuns aos que vive e ao que se move sobre a terra, o sopro e a matéria não é menos verdade que só vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos secundar. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudar precisariam compreender e proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Costuma-se dizer que os espíritos medianimizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras, as mesas, os pianos. Fazem mover sim, mas medianimizam não, porque ainda uma vez sem médium, nenhum desses fenômenos podem produzir-se. O que há de extraordinário em que, com a ajuda de um ou vários médiuns, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade, da sua inércia, é apropriada para sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir? Para isso temos necessidade de médiuns, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornece com seu desconhecimento e fora de sua presença, sobretudo nos fatos de tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que os mais sutis e os mais imponderáveis dos vossos gases, se unem, se casam, se combinam com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e do qual a propriedade de expansão, de penetrabilidade é inacessível para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, nos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los em quartos desabitados. Certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e frequentemente tal medo súbito que os toma e que não vos parece motivado é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos mal intencionados para com os indivíduos presentes, ou para com eles a quem pertencem esses animais. Muito frequentemente observais cavalos que não querem nem avançar nem retroceder, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário.
Pois bem, tende por certo que o obstáculo imaginário frequentemente é um espírito ou grupo de espíritos que se comprazem em lhes impedir de avançar. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não se mover. É que antes de manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível só para o animal. Mas repito, não medianimizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. O Sr. T, disse ele, magnetizou seu cão. Aqui chegou. Ele o matou porque esse infeliz animal morreu depois de cair numa espécie de atonia, de languidez, consequente de sua magnetização. Com efeito, inundando-o de um fluido aurido em uma essência superior à essência especial à sua natureza, a esmagou e agiu sobre ele, embora mais lentamente, à maneira do raio. Portanto, como não há nenhuma assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente se os medianimizássemos. Isto estabelecido, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se haja bem ou mal para com eles. É que Deus, que não faz nada incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí o poder servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para vós. É com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Há palavras, nomes, letras, sinais qualquer similares àqueles que existem entre os homens, mesmo os menos inteligentes. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem. Adivinham-no mesmo? Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os viste reproduzi-los? Não. Concluí, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Para me resumir, os fatos medianímicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente de médiuns. E isso apenas entre os encarnados, espíritos como nós que podemos encontrar aqueles que nos sirvam de médiuns. Quanto ao adestramento dos cães, dos pássaros ou outros animais para fazer tais ou tais exercícios, é assunto vosso e não nosso.